Olá a todos. Bem-vindos ao meu canal. Sou a Ana Clara, uma hospedeira de bordo com 12 anos de experiência. E hoje vou desmistificar as viagens de avião para os nossos idosos. Ultimamente tenho recebido muitas perguntas sobre este tema, e uma delas repete-se com frequência, gerando muita ansiedade. Ana Clara, é verdade que quando ficamos mais velhos já não podemos viajar de avião sozinhos? Será que as companhias aéreas recusam passageiros com mais de 70 anos? Há quem diga mesmo que, para pessoas com mais de 80 anos, os familiares têm de assinar um termo de responsabilidade para poderem embarcar. Ouvem-me dizer isto e o meu coração aperta. Será mesmo verdade? Cada vez que ouço estas afirmações, sinto um impulso enorme para desvendar imediatamente um grande mito. Vocês pensam que as companhias aéreas olham para a data de nascimento no cartão de cidadão, mas na realidade não é isso que elas veem. Então, o que é que elas veem? E por que razão há notícias de avós que chegam ao aeroporto e são diretamente recusados pela companhia aérea? Que coisa lendária é essa que permite a passagem? Hoje, a Ana Clara vai conversar convosco sobre este tópico em profundidade. Como hospedeira de bordo sênior com mais de 12 anos de serviço nos céus, já vi todo tipo de passageiros, de todas as idades, desde crianças cheias de energia a idosos com cabelos brancos a viajar com os netos. Cada descolagem e aterragem carregam diferentes histórias e expectativas. Mas talvez não saibam que antes do voo, o pessoal de terra e a tripulação de cabine, para garantir a segurança de cada passageiro, realizam uma série de etapas secretas de verificação. Este processo desconhecido é, na verdade, a essência deste vídeo. Hoje, vou usar os meus 12 anos de conhecimento profissional, combinados com as regulamentações internas das companhias aéreas, os conselhos de especialistas médicos e casos reais que encontrei durante os voos, para desvendar todos esses mistérios. Vão descobrir qual é o verdadeiro segredo para os idosos viajarem de avião e como preparar esse documento de certificação que é como um passaporte de voo. Se vocês e a vossa família estão a planear viajar com idosos para o estrangeiro, ou se estão confusos com esta questão, então tem de ver este vídeo até o fim, porque este não é apenas um texto falado, mas um guia de segurança de voo preparado para vocês e a vossa família. Antes de entrarmos no tema principal, não se esqueçam de dar um like à Ana Clara, subscrever o meu canal e deixar um comentário abaixo a dizer-me qual o segredo de voo que mais querem saber. Farei dele o tema do próximo vídeo. Bem, sem mais demoras, estão prontos? Vamos voar juntos. Bem, sem mais delongas, vou revelar-vos um grande segredo. Muitas pessoas pensam que existe um limite de idade, mas na verdade, na grande maioria das companhias aéreas principais, ele simplesmente não existe. Parem de se assustar. Devo dizer-vos, de forma muito séria e responsável, que atualmente, a grande maioria das companhias aéreas principais a nível global, como a TAP Air Portugal, a Lufthansa, a Air France, a British Airways, nos seus termos e condições de transporte, não tem qualquer regulamento que proíba pessoas com mais de 70 ou 80 anos de voar sozinhas. Este é um conceito muito importante. Então, por que razão algumas pessoas são recusadas? Essa é a essência do vídeo de hoje. Porque as companhias aéreas nunca recusam alguém devido à idade, mas sim devido ao seu estado de saúde. A idade é apenas um lembrete, um sinal para a companhia aérea e para vocês mesmos que diz: "Ei, este idoso pode precisar de atenção especial." Para dar um exemplo simples, uma vez durante o serviço, encontrei um avô de 90 anos que viajava sozinho de Lisboa para o Rio de Janeiro. Estava cheio de energia e tão saudável que muitos jovens poderiam invejá-lo. Não precisou de qualquer certificado de saúde e completou o voo de longa duração sem problemas. Pelo contrário, também encontrei um passageiro com mais de 60 anos que tinha sido submetido a uma cirurgia recentemente e o médico tinha lhe aconselhado a adiar a viagem. No entanto, ele não seguiu o conselho e, como resultado, na porta de embarque, foi educadamente convidado a desembarcar pelo pessoal de terra. Estes dois passageiros tinham uma grande diferença de idade, mas os resultados foram completamente diferentes. Isso é prova suficiente de que a idade nunca é a única consideração. Então, por que razão as companhias aéreas têm o direito de recusar o embarque de passageiros? Por trás disso, há uma base jurídica rigorosa. De acordo com os regulamentos de transporte aéreo civil internacional de passageiros e bagagem, está claramente estipulado que o transportador, ou seja, a companhia aérea não transportará passageiros,
cuja condição de saúde possa comprometer a sua própria segurança ou afetar a segurança de outros passageiros. Esta frase é o verdadeiro cerne da recusa. Vamos imaginar um cenário. E se um avô com uma doença cardiovascular grave, sem acompanhamento e sem um certificado médico, embarcar num avião? Depois de o avião descolar, devido às mudanças de pressão na cabine, a doença cardíaca do avô agrava-se subitamente e a situação torna-se crítica. Nesta altura, a tripulação tem muito poucas opções. Podemos fornecer oxigênio, chamar o médico de bordo e contactar o mais rapidamente possível o pessoal de terra para obter assistência médica de emergência, mas tudo isto está longe da capacidade de tratamento profissional de um hospital. Nesta situação, a única opção é um pouso de emergência. Isto não só colocaria a vida do avô em grande perigo, como também poderia afetar os planos de todos os passageiros, causando enormes perdas e inconvenientes. Portanto, as companhias aéreas, com base na segurança pública e na segurança dos próprios passageiros, têm o direito e a responsabilidade de exercer este direito de recusa de transporte. Não se trata de dificultar, mas de uma gestão rigorosa do risco. As companhias aéreas não podem, como os hospitais, realizar exames físicos detalhados antes de os passageiros embarcarem. Por isso, transferem esta responsabilidade de avaliação profissional para instituições médicas mais especializadas. É por isso que o passe de entrada deve ser emitido por um médico ou instituição médica qualificada. Este documento diz à companhia aérea: consultamos um médico profissional e ele avaliou que este passageiro está seguro. Isto protege não só a vida do passageiro, mas também a segurança de todos os passageiros, e também protege a companhia aérea. É este o equilíbrio perfeito que a lei, a medicina e a ética comercial encontraram no setor especial da aviação. Desvendando o mistério: como obter o seu certificado de saúde? Depois de tanto tempo, todos devem estar curiosos para saber qual é a coisa que permitirá aos vossos idosos voar sem impedimentos, certo? É o certificado de aptidão para voar, e internacionalmente tem um nome mais profissional e universalmente aceite: MEDIF, Medical Information Form. Primeiro, devo enfatizar um ponto. Nem todos os idosos precisam de preparar este certificado. A menos que o vosso idoso se encontre numa das situações abaixo, geralmente não é necessário solicitá-lo. Então, em que situações é necessário? Basicamente, quando o passageiro, devido a uma doença, cirurgia recente ou necessidade de usar equipamento médico específico, possa afetar a segurança do voo, a companhia aérea exigirá que forneça este certificado. Qual é a função deste certificado? É como um passaporte com validade limitada para a sua saúde. É preenchido em conjunto pelo passageiro e pelo médico assistente, a fim de fornecer informações sobre o estado de saúde do passageiro, conselhos médicos e qualquer assistência especial que possa ser necessária durante o voo. Os requisitos para o certificado de aptidão para voar variam ligeiramente entre as diferentes companhias aéreas. É por isso que sempre enfatizo a importância de preparar com antecedência. Por exemplo, a nossa TAP Air Portugal estipula que, se precisar de usar uma maca ou transportar equipamento médico eletrônico específico a bordo, deve preencher o formulário de pedido de aptidão para voar e o relatório médico pelo menos 2 dias úteis antes da partida do voo. Ambos os documentos devem ser preenchidos por um médico qualificado, e a data de assinatura não pode ser anterior a 10 dias antes da data de partida. Este prazo de 10 dias é muito importante. Garante que o diagnóstico do médico é recente e reflete com precisão o estado de saúde atual do passageiro. Para dar um exemplo internacional, a Lufthansa, por exemplo, tem regulamentos particularmente detalhados para o MEDIF. Eles listam claramente os tipos de passageiros que precisam preencher o MEDIF, incluindo passageiros que precisam transportar concentradores de oxigênio ou outros equipamentos médicos especiais, grávidas com mais de 32 semanas de gestação e passageiros com condições de saúde que podem piorar após uma cirurgia recente, como anemia grave, problemas cardíacos, dificuldades respiratórias, etc. Eles também enfatizam um ponto, que mais uma vez corrobora o que dissemos anteriormente. Os idosos que não se enquadram nestes problemas de saúde não precisam de preencher o MEDIF. Além disso, eles têm regulamentos claros sobre a validade do certificado. Para voos de e para os EUA,
O MEDIF deve ser emitido dentro de 10 dias antes da partida. Para todos os outros voos, dentro de 14 dias. Se a data de regresso for posterior a este prazo, será necessário um novo certificado. Ao ver isto, pode pensar: por que o prazo é tão curto? Não é um pouco difícil? Na verdade, não. Isso reflete a lógica muito rigorosa de gestão de risco das companhias aéreas. Um prazo tão curto garante que a condição de saúde do passageiro não se deteriorou drasticamente após a solicitação, que o departamento médico da companhia aérea tem tempo suficiente para analisar a solicitação e organizar os serviços especiais necessários, como oxigênio a bordo, maca ou assentos especiais. Então, agora já sabe, certo? Esse algo é um certificado de aptidão para voo, emitido por um médico profissional e válido dentro de um prazo específico. Não é uma barreira imposta pelas companhias aéreas para dificultar sua vida, mas uma ponte de confiança construída entre a companhia aérea e o passageiro. Ao embarcar com este certificado, você está a dizer à companhia aérea: a minha saúde foi avaliada por um profissional e é segura. Este documento não é apenas o cumprimento de uma regra, mas uma atitude responsável em relação à sua própria vida, à sua família e à segurança de vida de todos os passageiros a bordo. Não é discriminação, é segurança. As verdadeiras razões pelas quais as companhias aéreas recusam diretamente o embarque. Bem, voltemos à questão mais realista e cruel. Em que circunstâncias as companhias aéreas realmente lhe dirão desculpe? Não pode embarcar? Isto não é de todo por causa da sua idade, mas porque o seu estado de saúde realmente não é adequado para voar a 30.000 pés de altitude. Primeiro, precisamos de entender o quão especial é o ambiente da cabine do avião. Embora os aviões modernos estejam equipados com sistemas de pressurização, a pressão na cabine é, na verdade, equivalente a uma altitude de 2.300 metros. Pode não parecer muito, mas para muitos idosos com doenças crônicas é um enorme desafio, porque a diminuição da pressão do ar pode fazer com que os gases nas cavidades do nosso corpo se expandam e também pode causar um estado de hipóxia ligeira. Para passageiros com doenças cardiovasculares graves, doenças cerebrovasculares ou doenças respiratórias, isso pode levar ao aumento da pressão arterial, insuficiência cardíaca, dificuldades respiratórias e até mesmo colocar a vida em risco. Além disso, a umidade na cabine é muito baixa, muito seca, o que acelera a perda de água do corpo. Pequenas turbulências e vibrações do avião durante o voo também podem afetar passageiros que foram submetidos à cirurgia recentemente. É por isso que o que lhes parece uma coisa tão simples como apanhar um avião, aos olhos da tripulação, é um desafio de vida que exige uma preparação cuidadosa. Para garantir a segurança de todos, as companhias aéreas têm uma lista de doenças que impedem o embarque. Esta lista não é arbitrária, mas baseia-se em aconselhamento médico profissional. Resumi estas situações comuns de alto risco e espero que todos possam avaliá-las cuidadosamente antes de viajar. 1. Pacientes com doenças cardiovasculares graves. Se você ou um idoso da sua família sofre de uma doença cardíaca grave, como insuficiência cardíaca grave, teve um infarto do miocárdio recentemente, especialmente nas 6 semanas anteriores à viagem, ou tem hipertensão descontrolada, geralmente não é adequado para viajar de avião. Em ambientes de grande altitude com hipóxia leve, estas doenças podem piorar subitamente, levando a consequências que ameaçam a vida. 2. Passageiros que foram submetidos à cirurgia recentemente. Este é um ponto que é muito fácil de ignorar, especialmente para passageiros que foram submetidos a cirurgias gastrointestinais, cerebrais, oculares ou torácicas, porque a expansão dos gases nas cavidades do corpo em altitudes elevadas pode levar à ruptura de feridas, hemorragia interna ou ao aumento da pressão intracraniana. Por exemplo, para passageiros que foram submetidos à cirurgia gastrointestinal, os médicos geralmente aconselham a esperar pelo menos 10 dias após a cirurgia antes de voar. Portanto, se o idoso tiver sido hospitalizado ou submetido à cirurgia nas últimas 2 semanas, deve anexar um resumo do seu historial médico ao pedido de certificado de aptidão para voar. 3. Pacientes com anemia grave. Quando o corpo sobe a grandes altitudes, devido à diminuição da pressão parcial de oxigênio inalado, ocorre hipóxia tecidual. Para passageiros com anemia grave, esta situação pode agravar os sintomas de anemia,
fazendo com que o corpo não consiga funcionar normalmente. Portanto, pessoas com anemia grave também não são adequadas para viajar de avião ou precisam de solicitar equipamento de oxigênio especial a bordo após avaliação médica. 4. Pacientes com cancro em fase avançada. Este caso foi discutido nas notícias. Embora pacientes com cancro em fase inicial ou intermédia, se o seu estado físico for bom, geralmente possam viajar de avião, se for um estado avançado, com corpo fraco e caquesia, como anemia e perda de peso, os médicos geralmente não aconselham viajar de avião. Isso porque os pacientes nesta fase têm uma constituição mais fraca e a maioria deles tem um fenômeno de aumento da pressão intracraniana. O voo a grandes altitudes pode agravar o desconforto, causando dificuldade em respirar, dores de cabeça e tonturas. 5. Pacientes com doenças infecciosas. Apenas para garantir a segurança de todos os passageiros, as companhias aéreas têm o direito de recusar o transporte de passageiros que sofram de doenças infecciosas como cólera, febre tifoide, tuberculose pulmonar aberta ou outras condições de saúde que possam colocar em risco outros. As companhias aéreas, quando não podem confirmar o estado de saúde de um passageiro, iniciam um procedimento de recusa de embarque devido à incerteza. E o certificado de aptidão para voar que mencionamos anteriormente serve para estabelecer essa confiança. Este certificado diz à companhia aérea: consultamos um médico profissional e ele avaliou que este passageiro está seguro. Isto protege não só o passageiro, mas também a companhia aérea. Por isso, quando ouve que alguém foi recusado, não se apresse a criticar a companhia aérea por ser insensível, porque eles estão a tomar uma decisão muito difícil, e o objetivo dessa decisão é apenas garantir a segurança da vida de todos. Bem, depois de tantas regras, a Ana Clara sabe que o que vocês mais querem ouvir é como fazer para que os nossos idosos voem com tranquilidade e conforto, certo? Não se preocupem, tirei do meu baú o meu kit de sobrevivência de voo completo. É uma lista de itens essenciais para passageiros idosos, resumida a partir dos meus muitos anos de experiência em voos. Cada dica é muito prática. 1. Preparação antes do voo. Tudo a postos, sem pressa. Este passo é crucial para o sucesso da viagem. Em primeiro lugar, ao reservar o bilhete, deve informar proativamente a companhia aérea que está a viajar com um passageiro idoso e perguntar se existem serviços especiais, como cadeiras de rodas, assistência no aeroporto, etc. Muitas companhias aéreas oferecem serviços muito atenciosos. A TAP Air Portugal, por exemplo, oferece um serviço de acompanhamento para idosos com mais de 65 anos, desde o balcão de check-in até a porta de embarque, e a Emirates também oferece assistência semelhante. Basta solicitar com antecedência, e alguém o acompanhará durante todo o percurso, para que não se preocupe com o idoso a perder-se no grande aeroporto. Em segundo lugar, especialmente para idosos com historial de doenças crônicas ou com alterações recentes no estado de saúde, é altamente recomendável consultar um médico de família ou uma clínica de viagens antes do voo. O médico dará conselhos profissionais com base no estado de saúde do idoso e avaliará se ele é adequado para voar. Os resultados desta consulta são mais fiáveis do que quaisquer rumores online. 2. Preparação de medicamentos. Medicamentos salva-vidas. Nunca despachar. Esta é a parte mais importante. Todos os medicamentos de que os idosos necessitam durante o voo, incluindo medicamentos para doenças crônicas e medicamentos de emergência, devem ser transportados na bagagem de mão e em quantidade suficiente para cobrir a duração do voo. Já encontrei muitas vezes passageiros que despacharam os seus medicamentos e, como resultado, a bagagem não chegou, o que os deixou extremamente ansiosos. Portanto, os medicamentos salva-vidas devem ser sempre transportados na bagagem de mão. Para passar pela segurança sem problemas, coloque os medicamentos em um saco transparente e selado e leve consigo a receita médica ou o atestado médico para a inspeção alfandegária. Um lembrete especial. A insulina utilizada por pacientes diabéticos deve ser sempre transportada na bagagem de mão, não despachada, pois a temperatura no porão de carga é instável e pode fazer com que a insulina perca a sua eficácia. Recomenda-se o uso de uma caixa de refrigeração para insulina ou uma bolsa térmica para manter a temperatura adequada. Na segurança, informe proativamente o pessoal de segurança de que está a transportar insulina e apresente o certificado médico. Desta forma,
Eles podem inspecionar visualmente e evitar que a insulina seja afetada pelos equipamentos de raios-x. 3. Equipamento médico e regulamentação de baterias. Primeiro solicite, depois viaje. Se você ou um idoso precisar de transportar equipamento médico específico, como um concentrador de oxigênio portátil, um ventilador, um aspirador de secreções, etc., deve solicitar previamente à companhia aérea e só poderá viajar após a aprovação. Um detalhe muito importante é que, como não é garantido que haja energia no avião, os passageiros precisam de trazer baterias de reserva suficientes. As companhias aéreas geralmente recomendam que se traga 5 vezes o tempo de voo em baterias de reserva, e as baterias devem cumprir os regulamentos de transporte aéreo, por exemplo. A potência das baterias de lítio não pode exceder 160 Wh e devem ser tomadas medidas de proteção contra curtos-circuitos. Quanto ao serviço de cadeira de rodas, pode reservar previamente uma cadeira de rodas fornecida pelo aeroporto através da companhia aérea ou despachar a sua própria cadeira de rodas. Muitos passageiros não sabem que também pode pedir ao pessoal de terra: por favor, levem-me até a porta de embarque e depois despachem a cadeira de rodas. Desta forma, o idoso pode sentar-se na sua própria cadeira de rodas durante todo o percurso, desde o balcão de check-in até a porta de embarque, sem ter de solicitar uma cadeira de rodas adicional no aeroporto. Ao chegar ao destino, a companhia aérea também lhe devolverá a cadeira de rodas na porta de embarque, o que é muito conveniente. 4. Precauções durante e após o voo. Durante o voo, lembrarei especialmente aos idosos que bebam muita água, pois a cabine é muito seca e é fácil perder líquidos. Além disso, recomendo que se movimentem os pés, façam alguns exercícios simples de alongamento no assento, ou se levantem periodicamente para ir à casa de banho e caminhar, para prevenir a síndrome da classe econômica e a trombose venosa profunda. Se as condições o permitirem, usar meias de compressão graduada também é uma ótima opção. Por fim, reitero que os serviços oferecidos pelas companhias aéreas são muito mais vastos do que imagina. Desde o embarque prioritário, refeições especiais até a assistência no aeroporto, estes serviços destinam-se a tornar a viagem dos idosos mais confortável e segura. Utilizar bem estes recursos é a forma mais inteligente de viajar. Então, depois de assistir a este vídeo, já deve saber que para os idosos voar não se trata apenas de idade, mas de estado de saúde. As companhias aéreas recusam o embarque não para dificultar, mas para proteger vidas. E esse algo que lhe permitirá viajar sem impedimentos é, na verdade, um atestado de aptidão para voar preparado com antecedência e um coração responsável pela sua própria saúde. Cada voo pode ser uma experiência rara na vida dos idosos, ou mesmo uma viagem para perseguir os seus sonhos de viagem de juventude. Como hospedeira de bordo, já vi demasiadas cenas comoventes como esta. Eles podem querer ir ver netos distantes ou reviver os seus sonhos de viagem de juventude. Espero que os nossos idosos, em qualquer idade, possam ter a liberdade de voar. Portanto, da próxima vez que se preparar para viajar para o estrangeiro com um idoso, não se deixe assustar por esses rumores ambíguos. Desde que faça o seu trabalho de casa e se prepare com antecedência, o céu estará sempre aberto para si. Se achou este vídeo útil, por favor, dê um gosto e partilhe-o para que mais pessoas necessitadas o possam ver. E não se esqueça de subscrever o meu canal. Continuarei a revelar mais pequenos segredos de voo para todos vocês. Desejo a todos uma viagem agradável. Eu sou a Ana Clara. Até ao próximo vídeo.